Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Essa é a 17ª parte da série e vamos começar a meditar em uma outra porção, e meu coração está muito feliz com esse entendimento da verdade que Deus tem nos dado por causa da nossa busca. Deus está pronto para derramar água, mas Ele só derrama água para aqueles que são sedentos, que é o nosso caso. Então, que possamos valorizar essa palavra acima de todas as coisas. Ela é muito mais do que apenas um livro que contém a palavra de Deus. Não. Ela é um livro que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, viva e eficaz, que criou todas as coisas, está dentro deste livro. Então são palavras conectadas, palavras totalmente inspiradas, que não é de particular interpretação. Por isso que nós precisamos e dependemos da ação do Espírito de Jesus Cristo, que perscruta as profundezas do Pai e nos revela, gerando em nós liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho é o Verbo, o Logos, a palavra que estava com o Pai desde antes mesmo da fundação do mundo. Foi através do Filho que o Pai criou todas as coisas. O Filho é a palavra proferida de Deus, que traz vida e vida em abundância, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz. Amém, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de poder estar aqui ministrando vida. Aquilo que está cheio no meu coração, estou transbordando, Senhor Jesus, pela boca. E à medida que eu vou falando, meu coração vai se enchendo. Senhor Jesus, essa é a Tua palavra que nos salvou. É a palavra que nos transformou, a divina semente que nos transformou em novas criaturas. Fez com que nós fôssemos, Senhor Jesus, unidos contigo em um só Espírito, na esperança da vida eterna. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. No momento, a morte nos vence, mas vai chegar um dia em que o mundo dos mortos não prevalecerão contra a igreja. E conforme está escrito em Oséias, nós vamos dizer na cara da morte: onde está a morte, a tua vitória? Porque nós seremos incorruptíveis, com os corpos semelhantes ao teu corpo glorioso, Senhor Jesus. Essa é a nossa única e bendita esperança. Porque se nós vivermos esta vida, se nós tratamos o teu evangelho apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança em ti, Jesus, não se limita somente a esta vida. Nós estamos avançando, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E isso gera em nós temor, para que nós possamos trabalhar, lutar contra a carne, Senhor Jesus, renovando a nossa mente todos os dias. É o que vamos meditar aqui. Vamos aprender a fazer morrer a nossa natureza terrena, para que nós possamos ser guiados e conduzidos para a vida eterna, Senhor Jesus. Nós não vamos nos entregar para a carne, nós vamos nos entregar para o Teu Espírito, o Espírito da verdade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Conduza esta gravação, fique à vontade para ministrar aquilo que Tu queres ministrar e não propriamente aquilo que nós queremos ouvir, Jesus. Nós nos entregamos totalmente à Tua palavra escrita. Portanto, Espírito, nos revele essas verdades. Obrigado, Senhor Jesus. Tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, toda a majestade, sabedoria, força, ações de graças, suprema excelência da revelação. Tudo vem de Ti, Jesus, que está unido ao Pai. Nessa comunhão do Espírito maravilhoso, o Espírito Santo que está em nós, nós temos essa liberdade. A liberdade da Tua presença, a liberdade do conhecimento que nos livra do cativeiro, da escravidão, do pecado, Jesus. Que nos faz aprender a discernir todas as coisas, Senhor Jesus. Os tempos que estamos vivendo, graças à sabedoria que és Tu, a palavra de Deus, que está dentro
do nosso coração. E nós estamos aqui meditando na palavra todos os dias, para que nós possamos cumprir a nossa missão com louvor, até alcançarmos a coroa da vida, a coroa da justiça, que está reservada para todos aqueles que amam a sua vinda. Muito obrigado, Jesus. Oro pelos meus irmãos, para que eles possam compreender essas verdades, no nome poderoso de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então, nas últimas 6 gravações, nós meditamos na porção de João 4, versos 13 a 22, que Jesus estava fazendo aquela ação na porta do templo. Nós aprendemos muitas verdades ali. E agora vamos meditar a partir do verso 23 de João 2. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, eu já expliquei para os irmãos que quando nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus, quando fez aquela ação na porta do templo, ele fez momentos antes, dias antes de ir para a crucificação. E João fez uma análise, porque ele contou o casamento de Caná da Galileia, que nós aprendemos que é profético, fala acerca da volta de Jesus, o melhor vinho para o final. E ele contou logo em seguida o que Jesus fez na porta do templo antes de ir para a cruz. Ele fez um flashback, se é que a gente pode dizer assim. Aí aqui ele está voltando agora e contando o que Jesus fez numa Páscoa, numa determinada Páscoa em que ele não morreu. Não, se vocês escutaram pelo menos a parte 11ª, eu explico melhor sobre isso. Não vou falar de novo aqui para nós ganharmos tempo. Então João ele agora fez um flashback voltando e explicando o que aconteceu, o que Jesus fez num determinado momento em que ele foi para Jerusalém, numa Páscoa que ele não havia morrido ainda. Tanto que em João 4,45 está escrito lá: chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Então, agora João está contando aqui o que Jesus fez numa determinada Páscoa, em que ele não foi crucificado ainda. Então, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, que ele fazia, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Verso 24, entretanto, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ou seja, eles criam nos sinais, mas de fato, eles ainda não estavam dispostos a se arrepender. Mais para frente, nós vamos compreender que muitos dos principais, muitos dos fariseus, criam em Jesus, mas não o confessavam publicamente, porque temiam a liderança do povo, do povo que não cria em Jesus, os principais, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eles criam em Jesus, algo lá dentro mexia com eles, mas eles de fato não se entregaram completamente à palavra e estavam dispostos a se arrepender e padecer afrontas por causa dessa verdade. Então, muitos creram nos sinais que Jesus fez, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus conhecia o que estava no coração, porque o Espírito do Pai revelava para Jesus. E verso 25, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do que estava dentro do homem. Lembra que Jesus falou que de dentro do homem e que saem os pecados? De dentro do homem, de dentro da sua mente. Eu falo aqui dentro, mas na verdade é aqui. De dentro da mente do homem é que saem as impurezas, as prostituições, as avarezas, as quebras da lei de Deus. Dentro do homem. Então não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A natureza humana influenciada pelo sistema que jaz no maligno, um sistema contrário à palavra de Deus.
arquitetado e liderado por Satanás, que nunca esteve na verdade. Sempre foi mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, Jesus sabia o que era a natureza humana. E vamos ler então o que o apóstolo Paulo falou sobre isso em Colossenses capítulo 3. Eu vou ler aqui o capítulo todo de Colossenses para que nós possamos compreender o que nós devemos fazer, meus irmãos, para mortificarmos esta natureza terrena. Porque Jesus vai falar para Nicodemos, aqui no próximo capítulo, que é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, não se tornar um espírito com Jesus, não vai entrar, não vai ver, não vai entrar no reino. Então, agora, uma vez que nós nascemos de novo, a nossa carne não se converte. A nossa natureza humana, ela continua. Não muda, meus irmãos. Ah, nasci de novo, tudo vai ser maravilhoso. Né? Naturalmente eu vou praticar a palavra, porque o Espírito habita em mim. Não, Senhor. Não é isso que a Bíblia nos diz. A carne, ela vai lutar contra esse Espírito. E o Espírito vai lutar contra a carne, para que não possamos fazer o que porventura seja do vosso querer. O Espírito vai querer andar em obediência, mas a carne vai querer andar em desobediência. É uma luta contra o pecado. E nós precisamos aprender a mortificar essa natureza humana que Jesus falou aqui. Vou ler de novo. Verso 24, vamos ler de novo. João 2, 23, 24 e 25, finalizando o capítulo 2. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, que precisa, meus irmãos, de mortificação. Nós temos um ajudador, nós temos o Espírito Santo, né, que é a unidade do Pai e do Filho em nós, essa comunhão do Espírito. Nós temos o Espírito de Jesus, que perscruta as profundezas do Pai, nos revela, nos liberta. Nós temos um ajudador, mas essa ajuda ela não vem de forma unilateral. Nasci de novo, então o Espírito vai me conduzir naturalmente. Não, nós temos que fazer a nossa parte. E o que é a nossa parte? Pensar nas coisas do alto. E que são as coisas do alto? Palavra de Deus. Cristo está assentado à direita do Pai, mas Ele é a palavra. É nessa verdade, meus irmãos, nas Escrituras, que nós devemos meditar dia e noite. É a única maneira de fazermos mortificar a nossa natureza terrena. Meus irmãos, cristão que não se envolve com a palavra, ele está andando na carne. Vou falar de novo. Cristão que não se envolve com a palavra, está andando na carne. Cristão que só ouve a Bíblia uma vez por semana, nos cultos, e mesmo assim 90% que está sendo pregado nas igrejas não está de conformidade com as Escrituras, não vai vencer o pecado e está fadado ao fracasso. Por isso que Jesus falou, devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará de quase todos. Esse amor é o amor que somente a igreja tem, somente a nova criatura tem, é o amor ágape. É o amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito. Então, esse amor vai se esfriar de quase todos. Meus irmãos, quase todos é muita gente. Muita gente. Então, muitos vão se desviar. Por quê? Porque não se envolve exatamente com a palavra. Eu vou explicar aqui para os irmãos. Em cima desse texto de Colossenses 3, 1 a 17, nós vamos ver o que nós precisamos fazer para mortificarmos a natureza terrena, o pecado que está nos nossos membros. Colossenses, vamos lá. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se já nasceram de novo, buscai, olha só, agora é você que tem que buscar as coisas que são do alto, onde Cristo, a palavra, está sentado à destra do Pai. Né? Então, o trono só tem duas pessoas. Pai, que é Espírito, e o Filho.
em que habita nele, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Então o trono só tem dois, o Pai e o Filho. Se disserem para você que tem um terceiro, é mentira. Então, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai, meus irmãos, olha só. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Esse contexto aqui, não é que eu não vou mais pensar em trabalhar, não vou pensar mais em estudar, em até mesmo fazer qualquer fazer desta vida, não. Não é isso que ele quer dizer. Vamos entender o contexto. Eu creio que aqui ele está falando não pensar no sistema, da forma deste mundo pensar, não se amoldar ao padrão deste mundo, deste sistema, em que o maligno lidera. Então, pensai nas coisas que são de cima e não da terra, ou seja, no sistema. Olha só, ele explica. Por quê? Porque já estão mortos. Eu estou morto para as coisas da terra? Você está morto? Não, nós estamos aqui. Eu estou aqui no meu trabalho, né? Antes de começar a trabalhar, gravando aqui de manhã, eu estou aqui fazendo as coisas desta vida. Eu não estou morto para as coisas desta vida. Tá vendo? Como quando nós lemos o contexto, nós compreendemos? Então, porque já estás mortos, mortos para o pecado, para aquilo que é contrário à lei de Deus. Mas nós temos que pensar para que possamos vencer, porque as nossas ações são consequências daquilo que nós pensamos. Assim como nós pensamos, nós somos. Se pensarmos de acordo com a verdade, nossas ações, pensamentos, palavras serão de acordo com a verdade. E aí nós seremos conduzidos para a vida eterna. Então pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, desse sistema maligno de pensar, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Com Cristo em Deus, o Espírito Santo. Vou falar de novo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, Pai, Filho e Igreja unidas num só Espírito. Esse é o Espírito Santo. O Pai e o Filho em nós. Quando Cristo, aí a nossa bendita esperança, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Que bendita esperança, né, meus irmãos? Seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, depois desceremos com Ele para reinar com Ele nesta terra, manifestando em glória. Agora, verso 5 de Colossenses 3, para explicar João, capítulo 2, versos 23 a 25. Porque Jesus sabia o que era a natureza humana. Mortificai, fazei morrer. Nós devemos fazer morrer, nós devemos fazer a nossa parte, pensando na palavra de Deus, para que a palavra de Deus se manifeste. Então pensai, mortificai, fazei morrer, pois a vossa natureza terrena, a natureza que Jesus sabia muito bem quem era um homem. Então, nasceu de novo? Mortificai, fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. Aí ele fala, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se nós nascemos de novo e nós não lutamos contra a carne e não vencemos, meditando na palavra, nós não estaremos acumulando graça para o dia do juízo. Nós estaremos acumulando ira para o dia do juízo. É isso que está em Romanos, capítulo 1. O Evangelho da Graça começa falando sobre a ira de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, começa falando acerca das boas novas, mencionando a ira de Deus para os que vivem na desobediência. Então, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se vocês não obedecerem, a ira de Deus vai chegar até vocês. Porque a sua salvação depende das suas ações. Salvação por obras de obediência. Nas quais também em outro tempo vocês andaram, quando vivieis nelas. Ou seja, há a possibilidade de vocês voltarem a andar nelas? Sim, senão o apóstolo Paulo não falaria, né? Mas agora, vocês
Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, morrestes para o sistema, e vos revisteis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que se renova. Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação. Da onde, queridos? Da vossa mente. Para que possais experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Verso 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo, o Espírito Santo, é tudo em todos. Cristo Jesus, unido ao Pai, a unidade do Espírito, nessa unidade, nessa comunhão do Espírito, é tudo em todos. Ou seja, tanto faz um judeu como qualquer pessoa do mundo. Em Cristo Jesus não há mais diferença. Ele continua, responsabilidade nossa, queridos. Revestivos, vocês revistam-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, paciência. Isso nos lembra o quê? Fruto do Espírito, né? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como é que nós fazemos tudo isso? Fazendo mortificar a nossa natureza terrena. E como é que nós mortificamos a nossa natureza terrena? Pensando nas coisas do alto. E o que são as coisas do alto? A palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A verdade. Quem é a verdade? É Cristo Jesus. Aleluia! E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, aí como consequência, a paz de Deus. Então, se nós quisermos, de fato, ter a paz de Deus em alta no nosso coração, nós temos que obedecê-lo. Nós temos que fazer tudo isso aqui. Mortificar a natureza terrena, nos enchendo da palavra. E aí sim, praticando a palavra, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha só, meus irmãos, o contexto. A palavra de Cristo. Olha aí, pense nas coisas do alto. Então, fazendo morrer a natureza terrena. Como? Através da palavra. Aqui, meus irmãos, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Como é que nós fazemos com que a palavra de Cristo habite abundantemente em nós? Nos enchendo dela, meditando nela dia e noite. Em toda a sabedoria. O verdadeiro conselho vem da palavra. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Exatamente esse é o nosso trabalho. Eu me encho da palavra e, como consequência, eu uso essa ferramenta aqui como estratégia para poder edificar a sua vida. E eu aprendo com outros irmãos também. E assim nós vamos crescendo. Mas nós temos que ter a nossa comunhão íntima com a palavra. Nós não podemos abrir mão disso. Amém, queridos? Nós somos como os crentes de Bereia. Nós ouvimos dos outros e examinamos nas Escrituras para ver se aquilo que nós ouvimos é verdade. E nós já sabemos que mais de 90% do que nós ouvimos por aí é mentira. Então a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando, olha só como é tudo contextualizado. E, como consequência de tudo isso, tudo quanto fizerdes, ações correspondentes, prática da palavra. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras. Olha aí, obras, salvação por obras. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele
graça a Deus Pai. O apóstolo Paulo sempre deixa o Espírito Santo de fora, né? Seu ingrato, não reconhece o Espírito Santo como terceira pessoa, porque não é uma terceira pessoa, meus irmãos. O Espírito Santo é a unidade do Pai e do Filho. Todas as cartas dele, todas as cartas de Paulo, 100% delas, ele saúda a igreja, a graça do Senhor, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre. E quando ele menciona o Espírito, nós podemos compreender claramente que é a manifestação do Pai e do Filho. Amém? Então, Filipenses 4:8. Tudo, meus irmãos, que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo isso é a palavra de Deus. É a verdade, é respeitável, é justa, é pura, que nos lava. Ela é amável, que fala do amor de Deus. É de boa fama, tem virtude, e nós louvamos essa palavra. É exatamente isso que deve ocupar o nosso pensamento. Provérbios 4:7. O conselho da sabedoria é o conselho de Cristo, que é a sabedoria de Deus. Então o conselho dele é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire entendimento. Que nós possamos ser como Maria, escolher a melhor parte. E a melhor parte, meus irmãos, é estarmos aos pés de Jesus, o Espírito que está em nós, para que possamos compreender a sua verdade. Ao lermos nossas Bíblias, que Ele possa falar conosco e todos os dias, meus irmãos, renovar a nossa mente. A palavra de hoje não vai servir para amanhã. Amanhã nós temos que novamente nos encher dessa palavra. E assim nós seremos transformados de glória em glória. Então, meus irmãos, finalizando aqui o capítulo 2 de João, Jesus sabia o que era a natureza humana. E já no próximo capítulo ele vai se encontrar com Nicodemos e vai falar acerca do novo nascimento. Então, nós nascemos de novo? O apóstolo Paulo falou aqui. Já nasceram de novo? Já ressuscitaste com Cristo? Então vocês têm um dever: buscar as coisas que são do alto. E o contexto aqui é para poder fazer mortificar a nossa natureza terrena, que não se converte pela ação da palavra de Deus, que precisa estar continuamente sendo renovada na nossa mente, para que possamos de fato vencer. Então, se a palavra de Cristo não habitar ricamente em nós, nós não vamos ter poder para mortificar a nossa natureza terrena. E Jesus falou aqui, através do apóstolo Paulo, que se nós não mortificarmos a natureza terrena e voltarmos a pecar deliberadamente como estilo de vida, nós não estaremos acumulando graça, misericórdia para o dia do juízo, mas ira. Então, devido ao aumento da maldade desse sistema, pelo qual nós devemos estar mortos para ele, o amor se esfriará de quase todos da igreja. Então, meus irmãos, que nós possamos, como valentes pela verdade, como disciplinados pela verdade, apaixonados pela verdade, que nós possamos ser a parte pequena, o fiel remanescente, que não vai ser influenciado pela iniquidade deste mundo. Amém, queridos? Então finalizamos aqui o capítulo 2 de João. A partir da próxima gravação, se Deus permitir, pela graça dele, pela inspiração dele, nós daremos continuidade a esta série. Amém, queridos? Habite ricamente em nós a palavra de Cristo Jesus. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.